Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, os apóstolos que consagraram a cidade de Roma com o derramamento do seu próprio sangue. E o evangelho de hoje é o evangelho em que São Pedro faz a sua profissão de fé. Jesus pergunta: quem dizem que eu sou? E São Pedro diz: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. A solenidade de São Pedro e São Paulo também tem uma missa da vigília, que é a missa que foi celebrada ontem à tarde, à noite. E no evangelho dessa missa da vigília, não é a fé de São Pedro, mas é o amor de São Pedro, pelo qual Jesus pergunta. Jesus pede: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E a segunda vez: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E a terceira vez, Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se o amava. E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então vejam, 2 evangelhos, o de ontem, o de hoje. Os 2 evangelhos falam das 2 principais virtudes. Hoje, a virtude fundamental, a fé. O evangelho da vigília, a virtude que coroa todas as outras virtudes, a caridade, o amor. E eu gostaria de falar um pouco destas 2 virtudes dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Bom, em primeiríssimo lugar, notar uma coisa: Jesus não precisava de nenhum atestado de fé e de nenhum atestado de amor da parte de São Pedro. O Evangelho nos diz que Jesus não precisava que ninguém lhe dissesse coisa alguma, porque Ele sabe o que está no coração do homem. Jesus sabe o que está dentro de nós. Essa é a maravilha. Ele sabe muito mais do que nós. Veja, nesses tempos de pandemia, eu tenho atendido pessoas em confissão, e na confissão as pessoas não estão se reconhecendo. A pessoa vem e diz: padre, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não sei porquê, eu estou sem paciência. Padre, eu não sei o que está acontecendo comigo, não estou conseguindo rezar. Padre, não sei o que está acontecendo comigo, eu fui tomado por uma tristeza. Padre, não sei o que está acontecendo comigo, fui tomado por uma preguiça. Padre, não sei o que está acontecendo comigo, as tentações estão aumentando cada vez mais. Cada um está vivendo a sua coisa, mas é importante a gente enxergar esta constante: eu não sei o que está acontecendo comigo. Gente, somos nós. É o nosso coração, é o nosso interior, e nós, no entanto, somos um mistério para nós mesmos. Nós não sabemos tudo o que acontece dentro de nós. Jesus sabe. Não era necessário que ninguém lhe dissesse o que está no coração do homem, porque Jesus sabe o que está no coração do homem. Jesus sabe o que está dentro de mim. E que alegria, que felicidade saber que o médico de almas, o Salvador de todos nós, me conhece profundamente e me ama. Ele sabe perfeitamente o que está acontecendo comigo. Veja, é como um paciente que está doente.
ele está doente, ele não entende, ele não estudou medicina, ele não entende nada daqueles processos, por que é que tem que fazer tal tratamento ou tomar tal remédio. Mas se ele sabe que ele está diante de um médico que é competente, bondoso, capaz, o paciente se entrega pacientemente e confiantemente nas mãos desse médico. E que terrível quando a gente vai fazer um tratamento, mas a gente não confia no médico, não confia no diagnóstico, nem na terapia, nem sabe se aquele homem sabe realmente o que ele está dizendo, ou se você está sendo atendido por Dr. Google. Que tremendo! Meus queridos, eu quero em primeiríssimo lugar, no início desta homilia, transmitir para vocês a alegria, a alegre convicção de nós cremos, nós sabemos, Ele nos ama e Ele nos conhece profundamente. Jesus me ama mais do que eu me amo e me conhece mais do que eu me conheço. O conhecimento que Cristo tem de mim é um conhecimento profundo, detalhado. Se nós fôssemos infinitos, eu poderia dizer infinito até. Jesus conhece tudo, absolutamente tudo, não somente como estão as coisas, Ele sabe também o porquê estão as coisas. Ele não sabe somente como nós estamos agora, Ele sabe como estávamos no passado, Ele sabe o nosso futuro. Nós estamos em Suas mãos. Que alegria saber que ninguém precisa contar para Ele o que há no coração do homem. Mas nós precisamos saber o que está no nosso coração. E então, Jesus pergunta. Jesus pergunta: e vós? Quem dizeis que eu sou? Ele está perguntando pela fé. Investigue seu coração. Sabe por quê? Porque a nossa fé em Jesus, ela é sincera, mas ela não é profunda. Vejam, a profissão de fé de São Pedro, não poderia haver profissão de fé mais sublime, mais linda, mais maravilhosa. São Pedro olha para Jesus, diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus prorrompe numa alegria, numa exultação. Ele diz: feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Que alegria, Pedro, que tu tens fé, porque é sobre essa fé que a minha igreja será construída, e as portas do inferno não terão força para abalar quem tiver uma fé assim. Só que acontece que nessa altura do campeonato, a fé de Pedro, que é correta, a fé de Pedro, que é justa, a fé de Pedro, que é sincera, ainda não é profunda. Ainda não é profunda. Por quê? Porque a fé só é profunda e arraigada quando ela se une com a caridade, com o amor. E você vai dizer assim: padre, mas o senhor está querendo dizer que São Pedro não amava Jesus? Amava, mas um amor incipiente, um amor inicial, um amor... Vejam, quando eu falo que o amor de São Pedro era um amor inicial, não pense mal de São Pedro. Era um amor muito maior que o nosso.
São Pedro já tinha deixado tudo. São Pedro deixou sua família e ele disse: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. E São Pedro diz: quem deixar pai e mãe, mulher e filhos, casas e campos, para me seguir, receberá 10 vezes mais, receberá também perseguição e receberá o reino dos céus. Vejam, a doação de São Pedro, o amor de Pedro por Jesus nesse momento é um amor muito mais profundo, sincero, generoso do que o nosso. E no entanto, embora este amor de Pedro seja um amor sincero e verdadeiro, na última ceia, Pedro olhou para Jesus e fez juras de amor. Pedro disse: Senhor, eu irei contigo até a morte. Jesus, que conhece o coração do homem, não é necessário que ninguém lhe conte nada, olhou para Pedro e disse: Pedro, não dá para tanto. Seu amor é sincero, mas não é profundo o suficiente. Não dá para tanto. Ainda hoje, antes que o galo cante 3 vezes tu me negarás. Sim, tu me negarás. Meus queridos, Jesus não disse aquilo como uma reprovação. Jesus disse aquilo para que quando acontecesse, Pedro não se assustasse. E não se assustando, recordasse aquele olhar bondoso e amoroso de Jesus para ele, que dizia: Pedro, tu me negarás. O olhar bondoso de Jesus, antes mesmo do pecado, antes mesmo da traição, foi aquele olhar que deu certeza a Pedro de que ele podia voltar arrependido. Foi aquele olhar de misericórdia de Jesus na última ceia, que disse a Pedro, olhando nos olhos: Pedro, tu me negarás. Aquele olhar que Pedro viu: eu não me conheço, ele me conhece mais do que eu me conheço. E se ele me conhece mais do que eu me conheço, meus irmãos, ele me ama mais do que eu me amo. E quando então nos vem a tentação, e ela vem, quando então nos vem aquela vontade de desistir de nós mesmos e dizer: eu não tenho jeito, eu não tenho conserto, eu vou desistir de ser santo. Aquele olhar de Jesus deve estar cravado na nossa alma, aquele olhar de certeza: ele me conhece profundamente, ele me ama profundamente. Vejam, a nossa fé, que é o conhecimento que nós temos de Jesus, a nossa caridade, que é o amor que nós temos por Jesus, não é nada diante do conhecimento que Jesus tem de nós e do amor que Jesus tem por nós. Esse conhecimento que vai até o profundo de nossa alma e que penetra
o mais íntimo do nosso ser. Que alegria andar pelas ruas deste mundo e saber que tem um olhar que me conhece quando nem eu me conheço. Quantas pessoas agitadas eu vi nesses dias, querendo saber: será que eu já tenho coronavírus ou não tenho coronavírus? Será que eu faço exame? Será que eu não faço exame? Veja como você se desconhece. Você não sabe nem se tem esse bichinho dentro de você. Mas a alegria de saber que eu sou conhecido. E que porque sou profunda e intimamente conhecido, sem máscaras, sem roupas, sem segredos, eu posso ser profundamente amado. Porque se eu amo você e você me ama, você sabe muito bem, a gente nem sabe o que está amando. Os casados sabem isso perfeitamente. Como você vai descobrindo a sua esposa e o seu esposo no dia a dia? Claro, é uma surpresa. Você não sabe com quem você casou. Sabe por quê? Você nem sabe quem você é. Você vai saber do outro. Você vai se descobrindo. Como é que você quer casar já tendo descoberto tudo que o outro é, se você nem descobriu tudo que você é? Mas o profundo conhecimento que Cristo tem de nós, peçamos a Ele a virtude da fé, para termos um profundo conhecimento do abismo de caridade e de amor que é Cristo. Ó Senhor, mostrai-me o vosso rosto. Não que nós queiramos entrar na intimidade divina como se fôssemos bisbilhoteiros curiosos, não como se nós quiséssemos, como intrusos, penetrar onde Ele não nos chamou. Não, Ele quer que nós entremos nessa intimidade. Ele disse a São Pedro, na última ceia: já não vos chamo servos, chamo-vos amigos, porque o servo não sabe o que pensa o seu Senhor, e eu vos dei a conhecer, eu vos dei a intimidade. Mas esse conhecimento profundo nos apóstolos só floresceu plenamente, só floresceu de forma exuberante no dia de Pentecostes. Foi quando a fé, finalmente, alcançou o seu ápice unida à caridade. Quando o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, ele veio em línguas de fogo, língua que transmite conhecimento, fogo que acende o amor, o conhecimento da fé, o amor da caridade, unidos, perfeitos, plenos. Ali, no dia de Pentecostes, São Pedro estava pronto. Ali ele tinha fé profunda. Ali ele tinha caridade profunda. Nas 2 páginas do Evangelho que eu citei, tanto naquela em que Jesus pergunta quem dizem que eu sou, e Pedro responde corretamente, como a outra, no final do Evangelho de São João, antes de subir ao céu, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde corretamente e sinceramente: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Nessas 2 páginas, tanto a fé como o amor de Pedro ainda não estavam prontos, porque não havia o dom do Espírito Santo. E foi somente através de Pentecostes que Pedro amadureceu na fé, amadureceu no amor, na plenitude, no matrimônio espiritual, na 7ª morada, para então ser o grande apóstolo sobre o qual o Cristo edifica a sua igreja.
Jesus, na profissão de fé de Pedro, disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, atenção com o verbo, ele não disse: eu edifico agora a minha igreja, é futuro, eu edificarei, quando Pedro estiver pronto com sua fé, lá em Pentecostes, é lá que eu edificarei. Pedro crê sinceramente, mas não crê com a profundidade que deveria. Pedro ama sinceramente, mas não ama com a profundidade que deveria, e para fazer isso, somente o Espírito Santo, somente um dom de Deus. Por isso, meus irmãos, o resumo final dessa minha homilia, para sermos bem práticos: peçamos o Espírito Santo que nos aumente a fé, que nos aumente a caridade. Nós somos conhecidos, mas precisamos querer conhecer mais. Fé. Nós somos amados, mas precisamos querer amar mais. Caridade. De tal forma que fé e caridade se unam num conhecimento mais perfeito e numa caridade mais generosa, e nós possamos nos entregar a Cristo, nos entregar totalmente, nos entregar generosamente. Que os santos apóstolos São Pedro e São Paulo intercedam por nós, para que essas nossas migalhinhas de fé e de caridade possam verdadeiramente se multiplicar no milagre da multiplicação dos pães, e nós tenhamos alimento para alimentar multidões com a nossa fé e com a nossa caridade. Peço que vocês rezem também por mim nesse dia, que é dia do meu onomástico, dia de São Paulo. Muita gratidão a São Paulo por toda a proteção, por todas as luzes, por toda a amizade divina e celeste. Muita gratidão a Deus por ter me dado um padroeiro tão bom, tão fiel, tão generoso, tão bondoso. São Pedro e São Paulo lá no céu intercedam por nós.